Queremos, nesse dia, pensar um pouquinho e meditar sobre o tema tolo e rico, ou rico e tolo. Imediatamente algumas pessoas já pensaram, isso não tem nada a ver comigo, porque dentro do conceito do mundo eu não sou rico, não tenho as riquezas que o mundo oferece, então eu não posso ser tolo. Se eu não sou rico, eu não sou tolo. Lê do engano. Um engano muito grande. Pois todas as vezes que Jesus se referiu a recursos, a dinheiro, a grande questão não era o volume, a quantidade, mas como nós lidamos com ele. Seja pobre ou seja rico, podemos ser grandes tolos, se não soubermos lidar adequadamente, biblicamente, com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Vamos abrir as Escrituras Sagradas no texto de Lucas, onde Jesus nos ensina lições preciosas sobre esse tema. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 8. Diz assim: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Ok. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupe quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar. Porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Versículo 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vamos orar assim como estamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos a presença do Teu Santo Espírito, a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, para compreendermos e vivermos a Tua palavra. Que todo o mal esteja afastado, que nada impeça a nossa comunhão contigo. Nós oramos, rogamos em nome de Jesus. Amém. O que estava acontecendo? Jesus estava ensinando. E diz o texto no versículo 1 do capítulo 12,
que milhares de pessoas estavam ouvindo a Jesus, havendo até um tumulto ao ponto de algumas até pisarem sobre as outras. E Jesus se colocou no local onde todos pudessem ouvir o seu ensinamento. Geralmente procurava algum local que tivesse uma certa acústica. E ali Jesus passou a ensinar lições preciosas. Ele estava falando sobre o temor a Deus, que nós devemos temer a Deus e não temer outros, porque Deus é um Deus poderoso, e Deus é aquele que não somente salva, mas o qual também estará fazendo o seu justo juízo com os pecadores, lançando-os no inferno. Esse era um dos ensinamentos de Jesus, que devemos temer a Deus sobre todas as coisas. Jesus também estava ensinando sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo, o qual não há perdão, pois aquele que nega, quando é tocado pelo Espírito, e não crê, realmente não tem salvação. Jesus estava ensinando também sobre o fermento dos fariseus, os falsos ensinos do fariseu, o inferno. Deus também estava ensinando o valor que temos para Deus, que não deveríamos nos preocupar porque temos valor diante de Deus. Então eram lições importantes e Jesus estava ensinando a milhares de pessoas. É interessante isso. E no meio do ensino surge um indivíduo e diz: Jesus, manda meu irmão dividir a herança comigo. Do nada aparece essa pessoa mandando Jesus dividir a herança. E aí Jesus responde: tenham cuidado, não se deixe dominar por qualquer avareza. E ainda disse: quem disse que eu sou juiz e partidor entre vocês? Essas figuras ainda existem na justiça nos dias de hoje. O juiz, aquele que é o responsável pelo processo, no caso da herança, o qual muitas vezes ele manda para um perito que trabalha dentro do próprio fórum, que se chama partidor, que faz essa partilha dos bens. Então essas duas figuras ainda são presentes na justiça nos dias de hoje. E Jesus falou: não sou nem uma coisa nem outra. Não que Jesus estava desprezando a aplicação da justiça. A lei, se nós verificarmos em Deuteronômio, em Números, fala sobre essa questão da herança, como que deve ser a partilha. Diz que o filho primogênito recebe o dobro, etc. Então, havia lei que regulamentava a questão da herança, mas o que Jesus estava destacando não era isso, porque Jesus conhece os nossos corações, e Jesus conhecia o coração daquele homem. E ele começa então a advertir, contando uma parábola. Contando uma parábola. O campo de um homem muito rico produziu muito. E aquele homem rico diz: o que eu vou fazer agora? A parábola que Jesus começa a contar para advertir aquele homem e toda aquela multidão. Então aquele homem produziu uma grande quantidade e disse: o que eu vou fazer agora? Vou derrubar os celeiros, vou construir maiores e vou armazenar todos os meus bens e vou dizer para a minha alma: come, bebe, se farta, você tem bens para muitos anos. Mas essa noite pedirão a sua alma, e o que tens para quem será? Louco você é. E com essa parábola Jesus então nos ensina 4 advertências. 4 advertências nós vamos destacar sobre o ensino de Jesus, sobre aquele homem que queria que Jesus mandasse o seu irmão repartir a herança. Primeiro,
Cuidado com a avareza. Cuidado com toda e qualquer avareza. Uma pessoa avarenta, ela não se satisfaz com os bens, com o dinheiro. Uma pessoa avarenta só pensa em dinheiro. E era o caso dessa pessoa que havia interrompido os ensinos de Jesus. Pensa Jesus ensinando a milhares de pessoas vários ensinos, mas aquele homem só estava pensando no dinheiro. Talvez ele não prestou atenção em uma só palavra que Jesus havia ensinado. E no momento, subitamente, ele interrompeu o ensino de Jesus para mandar, não pedir, que Jesus determinasse a seu irmão para repartir a herança com ele. Não diz nada que aquele homem era um homem rico, necessariamente. Mas diz sim que era uma pessoa que só pensava no dinheiro. Nada do que Jesus havia ensinado tinha alguma razão para aquele homem, mas a mente dele só estava focado na herança. Dizem que as pessoas se transformam quando há uma herança. Famílias, muitas vezes, que vivem em harmonia. Essa harmonia acaba quando existe alguma coisa a ser partilhada, algum bem a ser partilhado. Por isso que Jesus fala, cuidado com a avareza. Tenha cuidado. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. O avarento tem um desejo insaciável por bens materiais. Olha o que diz Eclesiastes 5:10. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. A avareza é um dos piores pecados relacionados na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos condenação à avareza, ao egoísmo, à ganância. E a avareza está relacionada a esse desejo de ter, essa vontade de ter. E essa vontade, esse desejo, essa ganância, não é pecado só de pessoas ricas, mas pessoas, às vezes, muito pobres, são extremamente avarentas. Por isso, não é a quantidade de recurso que se dispõe, mas é como lidamos com ele e como encaramos aquilo que Deus nos dá. Então, a primeira advertência de Jesus, cuidado com toda e qualquer avareza, não se deixe dominar por ela. E a segunda é que a nossa vida não constitui na abundância de bens que possuímos. A nossa vida não se constitui na abundância de bens que possuímos. O grande problema é pensar que o acúmulo das posses vai nos dar a segurança. Então, por que muitas pessoas se desesperam para acumular os recursos, o dinheiro? Porque elas veem nisso a segurança. Elas se sentem seguras porque têm recursos. E elas depositam a sua segurança nesse recurso. E Jesus vem falando então que a vida do homem não se constitui na abundância de bens que ele possui. Deus deseja que nós coloquemos a nossa confiança nele. Nele que é o provedor e não nas providências. Providências são os recursos, o dinheiro. Provedor é aquele que nos dá o provimento. Então o cristão deve colocar a sua confiança em Deus e não nos recursos. É necessário tomar uma decisão, porque nós lidamos com isso dia a dia. Muitas vezes estamos correndo para pagar as contas,
e precisamos trabalhar para isso. É verdade, não podemos negligenciar ou fugir disso. Mas nessa corrida, precisamos decidir se colocamos a confiança em Deus ou se colocamos a confiança no dinheiro. Se confiamos em Deus, que é o supridor, o provedor, ou se confiamos no recurso e no dinheiro. Talvez essa decisão tenha que ser tomada a cada dia. Porque a cada dia nós somos tentados a dominar aquilo que deveria pertencer a Deus. Precisamos sim fazer a nossa parte. Precisamos sim trabalhar e trabalhar duro. Precisamos sim nos organizar. Mas a nossa confiança deve ser colocada em Deus. Para muitos, o acúmulo de dinheiro é uma forma de defesa contra o medo do futuro. Agora, essa pandemia nos revelou que isso é frágil. Quantas pessoas ricas se foram? Quantas pessoas mais saudáveis e mais jovens do que nós se foram? A vida é frágil, a vida é fugaz. E nós vamos colocar a confiança da nossa vida na instabilidade das riquezas e do dinheiro? Ou vamos colocar a confiança da nossa vida em Deus? Todo o dinheiro no mundo não evitou do que muitos ricos morressem nessa pandemia. Muitos ricos. Aliás, a doença começou na área mais rica da sociedade. Principalmente aqueles que viajavam de avião, que foram a outros países e que trouxeram o vírus para cá. E muitos desses foram vítimas iniciais e continuam sendo. Pessoas inteligentes, pessoas ricas, muitos deles saudáveis. E que o dinheiro não pôde resolver. Pessoas que foram tratados nos principais hospitais desse país, nos mais ricos, equipados, e que nada resolveu. Porque a vida do homem não constitui na abundância de bens que ele possui. E se nós decidirmos colocar a nossa confiança no dinheiro, estamos num barco furado. Mas precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Terceiro aspecto. Precisamos cuidar das coisas que são eternas. Cuidar das coisas temporais sem se preocupar com o eterno é loucura. Então Jesus passa a contar aquela parábola. Aquele homem, produtor rural, rico, produziu em abundância. A produção em abundância é uma coisa boa, porque para que se tenha uma boa produção, precisa da bênção de Deus. Então o problema não era a produção em abundância, pelo contrário, uma boa colheita dependia de que Deus tivesse abençoado aquilo, mas a questão é o que aquele homem rico ia fazer com aquela grande colheita. Diz, eu vou derrubar esses celeiros, vou construir maiores, e se os irmãos perceberem, mais ou menos 12 vezes, ele fala eu, meu, minha, eu, etc. E Jesus, contando a parábola, diz, louco, essa noite pedirão a sua alma e o que tens para quem será? É verdade que Jesus nunca deixou de atender às necessidades humanas, alegando que ele deveria atender às necessidades espirituais. Jesus não via o homem dessa forma, partilhado, dividido. Jesus sempre viu e vê o homem como ele é um todo.
Porque Jesus, então, ele alimentava, multiplicava os pães e curava. Marcos 2 diz que veio o paralítico, 4 homens conduziram um paralítico diante de Jesus, quebraram o telhado, ali desceram aquele paralítico onde Jesus estava ensinando, e Jesus, vendo aquele paralítico, disse: os seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus se escandalizaram com isso, ficaram abismados com isso, como que pode, etc. Mas Jesus estava tratando daquele homem de uma forma integral, e depois ele disse: levanta e anda. Ou seja, Jesus trouxe a salvação àquele paralítico e também curou aquele paralítico. Jesus alimentava multidões, Jesus trazia a mensagem de salvação à multidão. Então, em nenhum momento Jesus deixa de atender às necessidades humanas, às nossas necessidades, alegando, não, a questão espiritual só que importa. Não, isso é um erro. Jesus via e vê o homem como um todo. No entanto, Jesus alerta de que se preocupar com as coisas temporais, com as coisas materiais, se preocupar apenas com as nossas necessidades, se preocupar em correr para pagar as contas, honrar as nossas dívidas e não se preocupar com o eterno, o que ele diz para nós? Louco, estúpido, ignorante, etc. É isso que é uma pessoa que está apenas correndo atrás das coisas do dia a dia e não se preocupa com as coisas eternas, com as coisas espirituais, com o reino de Deus. O que nós deveríamos falar a todas as pessoas nessa pandemia? Você deve estar preparado. Você deve estar preparado. Todas as pessoas deveriam estar preparadas, porque nós não sabemos do dia de amanhã. E o grande alerta de Jesus nessa parábola, o clímax do alerta de Jesus é: esteja preparado. E a pergunta inevitável que vem disso: você está preparado? Se essa noite pedirem a sua alma, o que será? Por outro lado, também Jesus advertia de que o reino de Deus tem prioridade. Se Jesus não deixou de curar, se Jesus não deixou de atender às necessidades, se Jesus não deixou de alimentar, também sempre advertiu: o reino de Deus tem prioridade, porque o reino de Deus é todo esse conjunto. Isso está nesse próprio capítulo, mais para frente, no versículo 31 diz: busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus nunca desprezou as nossas necessidades, Jesus não despreza a sua necessidade, aquilo que você precisa, mas Ele sempre advertiu: o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Aquilo que é eterno é muito importante, é mais importante. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Olha o que nos diz Salmo 103, 15 e 16. Salmo 103, 15 e 16. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. É assim que somos. Essa visão de eternidade, essa visão de fragilidade, de fugacidade da vida deveria nos tornar mais humildes, sabendo que o nosso tempo aqui é muito rápido, a nossa vida é muito frágil. E se é assim a vida, então cada um deve estar preparado para se encontrar com o seu Salvador, com o nosso Redentor.
Cada um deve estar tranquilo quanto à certeza da vida eterna. Não podemos viver a cada dia despreocupado com essas coisas. E uma pandemia também nos alerta de quão a vida é frágil e quão precisamos estar preparados. Então, meus irmãos, cuidar das coisas temporais sem se preocupar com o eterno é loucura. E o último, a advertência de Jesus, que nós verificamos nesse ensino, nessa parábola. Ele diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Ou seja, aquele homem estava acumulando recursos, mas acumulando recursos sem propósito. O avarento é assim. Ele acumula recursos, mas ele não tem nem propósito para isso, porque ele quer acumular recursos. E às vezes, apenas por medo, insegurança. E não são poucas as pessoas que agem dessa forma. E aquele homem era um desses. Era um homem que estava sozinho. Nós verificamos a fala dele: meus recursos, minha colheita, meus celeiros. Tudo era para ele. Tudo ele considerava como sendo exclusivamente dele. Era uma pessoa que não tinha amigos, que não tinha parentes. Ele não tinha alegria de celebrar com outras pessoas, muitas vezes, as vitórias. A sua riqueza o isolou das outras pessoas. Isso cada vez se torna mais comum nos dias de hoje. Cada vez mais comum as pessoas vão se isolando. Cada vez mais comum as pessoas têm uma quantidade menor de amigos. Há uma estatística que cada vez uma pessoa tem menos amigos. E há muitos ricos, por causa do seu egoísmo, da sua avareza, elas se isolam da sua família. Até um empresário brasileiro que diz que é um desses gurus da liderança, que deu uma frase polêmica que disse: se sua família te atrapalha, então troca de família, muda de família, para que você possa atingir o sucesso e galgar os seus propósitos, etc. Então essa filosofia está cada vez mais comum, e as pessoas vão cada vez se isolando para que possam se tornar ricas, se isolando para que possam atingir os seus propósitos. E cada vez mais há uma inversão de valores. As pessoas usam as outras pessoas para atingir os seus propósitos. Em vez de amar as outras pessoas, não. Elas usam essas pessoas para atingir os seus propósitos. E muitas vezes esses propósitos são propósitos ilegítimos. Qual o propósito de se ganhar mais recursos? Qual o propósito de se guardar os recursos? Toda decisão que diz respeito a recursos, a dinheiro, é uma decisão espiritual. O apóstolo Paulo indica 2 motivos importantes para o ganho e para o trabalho. Primeiro, está lá em 1 Tessalonicenses 2,9, que ele fala que é para o nosso sustento pessoal, a fim de que o cristão não dependa de ninguém, ele possa ser autossustentável e não seja pesado a ninguém. Então, o primeiro propósito é que cada um possa trabalhar e ganhar os seus recursos e não seja pesado a ninguém. Isso deve ser com um casal que casa, ele não pode ficar dependente dos pais a vida toda. Eu acho que nem o começo. Então, quando ele casa, ele tem que criar essa autossuficiência financeira. Isso
é uma vontade de Deus, que cada célula familiar, que cada pessoa tenha essa liberdade financeira e que não fique pesado e dependente de ninguém. Então esse é um propósito importante, básico, para ganhar os recursos, para trabalhar duro. E o segundo propósito que o apóstolo Paulo alista é que os recursos devem servir para ajudar as pessoas necessitadas. Percebe? 2 propósitos que eu devo ter para ganhar: poder me autossustentar e poder ajudar as pessoas que precisam. Muitas vezes, ajuntar recursos e bens que estão fora desses propósitos, muitas vezes são formas de avareza, de egoísmo, de ambição e outros pecados mais envolvidos. Porque os recursos devem servir para propósitos legítimos e definidos. Enfim, meus irmãos, observando o que estava acontecendo no ensino de Jesus, primeiramente Jesus ensinando milhares de pessoas sobre assuntos diversos e importantíssimos. Uma pessoa que só pensava em dinheiro interferiu, querendo que Jesus dividisse a herança. Esse que só pensava no dinheiro, só pensava nos recursos. Jesus então traz um ensinamento a ele através de uma parábola. E nessa parábola, Jesus ensina que as coisas mais importantes foram deixadas de lado. Se nós percebemos nessa parábola, verificamos isso. Então, aquele homem da parábola não se preocupava com a vida eterna, com as coisas espirituais. Aquele homem só se preocupava com ele, eu, meu, minha. Então, não tinha família, não tinha amigos. Diferentemente do pai do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou, ele mandou matar um bezerro cevado e ali fez uma grande festa para comemorar. Esse homem desta parábola não tinha essa alegria de poder partilhar com uma comunidade as suas alegrias. É muito triste quando não se tem essa possibilidade onde nós podemos nos alegrar com uma comunidade. E a comunidade nossa é a igreja, os pequenos grupos. Felizes são os que podem partilhar com uma comunidade suas alegrias, com a sua família. Esse homem da parábola não tinha. Então as coisas mais importantes estavam sendo deixadas de lado. A família, os amigos, a comunidade, a preocupação com as coisas eternas. Ele não desfrutava então das bênçãos, da alegria, dos recursos. Provérbios diz que isso é loucura. A pessoa ganha e não desfruta do seu ganho. Ela morre e fica para os herdeiros brigarem. Mas em vida, ela não desfrutou dos seus recursos. Conheci pessoas assim. O patrão de uma empresa que eu trabalhei disse que ele nunca entrou na piscina que tinha na casa dele. E às vezes, domingo à tarde, ele estava na empresa. Morreu, e aí os herdeiros estão brigando aí. Fiz um trabalho da justiça, um despejo para uma senhora que falou que não passava pão, passava manteiga no pão para economizar o dinheiro. E tinha inúmeros imóveis de aluguel, já bem idosa. Não desfrutar das bênçãos do recurso é um grande mal. E aquele homem da parábola estava prestes a não desfrutar de nada do que ele havia ganhado, porque ele havia desprezado as coisas que eram mais importantes.
E o seu egoísmo, a sua avareza, estava produzindo um fim que o levava a ficar sem Deus, sem salvação, sem amigos, sem parentes. Todas essas advertências que Jesus disse é o que significa o final onde Jesus conclui a parábola no versículo 21, que diz assim: assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Deus deseja que sejamos ricos, mas rico aos olhos de Deus, ricos à maneira de Deus. E a advertência é que sejamos ricos para com Deus. Ricos como Deus deseja que sejamos. Ricos que valorizam a família. Ricos que valorizam a igreja. Rico que valoriza os amigos. Rico que se preocupa com a vida eterna dele e do próximo. Rico que é generoso em dar e atender às necessidades daqueles que precisam. O Senhor então deseja que sejamos ricos e não tolos. Aquele homem era rico e tolo. Que cada um de nós seja rico, mas não seja tolo. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos ficar de pé.